Olá, exploradores do desconhecido! Sejam bem-vindos ao nosso canal, um refúgio para mentes curiosas em busca de respostas sobre os grandes mistérios da vida e da existência. Você já se viu pensando sobre o que acontece com a alma de um bebê que não teve a chance de nascer? Essa é uma daquelas perguntas que tocam a alma, não é mesmo? Aquela que pode ecoar em seu coração, trazendo uma mistura de dor e profunda curiosidade. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada profunda e transformadora para desvendar esse enigma, tudo sob a luz da doutrina espírita. Nossas bússolas serão os ensinamentos de Allan Kardec, as revelações emocionantes das psicografias de Chico Xavier e as mensagens que tocaram milhões de corações ao redor do mundo. Antes de continuarmos, me conte nos comentários, você já sentiu a presença de um ente querido que partiu antes mesmo de nascer? Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre a vida, a morte e os laços que nos unem para sempre. Nos próximos minutos, vou revelar 3 pilares essenciais que os espíritos de luz nos transmitiram por meio de médiuns verdadeiramente autênticos. Primeiro, vamos entender o momento exato em que o espírito se une ao corpo durante a gestação, com base nas investigações minuciosas de Allan Kardec. Segundo, traremos à tona casos reais, documentados por Chico Xavier, onde espíritos compartilharam suas experiências após uma jornada terrena interrompida. E, por fim, exploraremos o incrível processo de assistência espiritual que essas almas recebem no plano invisível, uma revelação que pode trazer um bálsamo de paz para milhões de famílias que vivenciaram essa experiência. Allan Kardec, em sua obra monumental, O Livro dos Espíritos, mergulhou de cabeça nessa questão, abordando-a nas perguntas de 344 a 359. Os espíritos superiores revelaram a ele algo fascinante: a união entre a alma e o corpo não é um evento instantâneo que acontece no momento da concepção. Pelo contrário, é um processo gradual, que se desdobra ao longo de toda a gestação. Mas espere, porque aqui vem uma informação que pode revolucionar sua forma de ver este tema. De acordo com os espíritos consultados por Kardec, a alma que está prestes a reencarnar começa a estabelecer conexões fluídicas com o feto desde as primeiras etapas do desenvolvimento. No entanto, essa ligação só se completa de forma definitiva com o primeiro sopro de vida independente. Imagine a profundidade dessa sabedoria divina por trás de todo esse processo. O espírito reencarnante se prepara de forma progressiva para a vida física, adaptando-se lentamente às vibrações mais densas da matéria. É como se ele estivesse, aos poucos, se habituando a um novo traje que usará por muitas décadas. Mas o que acontece, de fato, com essa alma quando essa preparação é interrompida por algum motivo? É aqui que as revelações de Chico Xavier nos trazem uma clareza extraordinária. Em diversas ocasiões, através das psicografias do médium mineiro, espíritos que tiveram suas reencarnações interrompidas compartilharam suas vivências. No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz descreve com riqueza de detalhes o processo de amparo que essas almas recebem nas esferas espirituais. Vou te contar algo que vai te impactar profundamente. Em uma das sessões mediúnicas documentadas por Chico Xavier, um espírito que estava destinado a reencarnar, mas cuja gestação foi interrompida naturalmente aos 6 meses, comunicou que jamais sentiu dor ou trauma por essa situação. Pelo contrário, ele descreveu ter sido acolhido com um amor infinito por mentores espirituais, que lhe explicaram que aquela experiência havia sido necessária para sua própria evolução. Este caso real, registrado nos arquivos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, nos revela algo fundamental sobre a justiça divina. O espírito comunicante explicou que havia escolhido, em conjunto com seus futuros pais, viver essa experiência como parte de um processo de aprendizado mútuo. A mãe precisava desenvolver o amor maternal e experimentar a perda para crescer espiritualmente, enquanto ele, o espírito, precisava compreender melhor o valor da vida física antes de uma futura reencarnação. Chico Xavier nos presenteia com uma compreensão que transforma completamente nossa visão sobre esses processos. Segundo as comunicações recebidas, não existe casualidade nesses eventos. Cada alma que vivencia uma reencarnação interrompida está participando de um plano maior de evolução espiritual, tanto individual quanto coletiva. Agora, prepare-se para algo que pode revolucionar seu entendimento sobre a vida após a morte. Divaldo Franco,
o renomado médium e psicólogo baiano, recebeu comunicações extraordinárias sobre este tema através do espírito Joana de Ângeles. Em seus ensinamentos, é revelado que esses espíritos recebem atenção especializada em colônias espirituais dedicadas especificamente ao cuidado de almas que vivenciaram reencarnações incompletas. Essas colônias, descritas minuciosamente nas obras psicografadas, funcionam como verdadeiros centros de recuperação e preparação. Ali, equipes de espíritos especializados auxiliam essas almas a processar a experiência vivida, compreender as lições aprendidas e se preparar para futuras oportunidades de reencarnação, quando as condições forem mais favoráveis. Mas você precisa entender algo fundamental sobre a diferença entre aborto espontâneo e provocado, segundo a visão espírita. A doutrina espírita, baseada nas revelações dos espíritos superiores, estabelece que existe uma diferença crucial nas implicações kármicas entre esses dois tipos de situações. Quando a interrupção da gravidez ocorre por causas naturais, geralmente faz parte do plano espiritual estabelecido antes da reencarnação. No entanto, quando é provocado deliberadamente, podem existir consequências na lei de causa e efeito que deverão ser equilibradas em futuras existências. Aqui, uma mensagem que pode trazer um consolo imenso a quem viveu essa experiência. Allan Kardec, em suas investigações, confirmou que os espíritos superiores jamais condenam. Pelo contrário, eles compreendem as circunstâncias humanas com uma misericórdia infinita. O crescimento espiritual se dá através do amor e da compreensão, e não do castigo. Edgar Cayce, o famoso vidente americano, cujas revelações frequentemente complementam os ensinamentos espíritas, também abordou este tema em suas leituras. Em diversas ocasiões, Cayce descreveu como almas que não completaram uma encarnação retornavam ao plano espiritual para receber cura e preparação adicional. Suas visões coincidem notavelmente com as revelações espíritas sobre a continuidade da consciência após qualquer tipo de desencarne. Permitam-me narrar um caso que está minuciosamente documentado nos arquivos do Centro Espírita de Uberaba. Durante uma sessão mediúnica com Chico Xavier em 1970, apresentou-se o espírito de uma jovem que havia desencarnado durante o parto. Essa entidade comunicou que havia escolhido essa experiência específica para auxiliar seus pais a desenvolver a resignação cristã e fortalecer sua fé. O mais extraordinário deste caso é que a jovem espiritual descreveu detalhadamente como havia observado todo o processo desde o plano espiritual, acompanhada por mentores que lhe explicavam cada etapa. Ela revelou que em nenhum momento se sentiu abandonada ou castigada, mas sim amparada por um amor que transcendia qualquer compreensão humana. Isso muda tudo sobre nossa percepção da morte prematura. Este espírito explicou que havia permanecido perto de seus pais por meses após seu desencarne, irradiando paz e consolo, embora eles não percebessem conscientemente sua presença. Essa revelação nos mostra que o amor que conecta as almas transcende as barreiras da morte física. Os ensinamentos de Divaldo Franco, canalizados através de Joana de Ângeles, aprofundam ainda mais neste aspecto psicológico. Segundo essas revelações, os pais que vivenciam a perda de um filho antes do nascimento mantêm vínculos espirituais eternos com essa alma. Em futuras reencarnações, frequentemente se reencontram para completar o processo de aprendizado iniciado. Uma revelação que pode transformar a dor em esperança está no livro Depois da Morte, psicografado por Divaldo Franco, onde se descreve como esses reencontros futuros são coordenados por mentores espirituais que supervisionam os grupos de almas afins. Não existe separação definitiva no universo espiritual, apenas pausas temporárias no processo de evolução conjunta. Você precisa saber algo mais sobre o processo de vinculação durante a gestação. As investigações espíritas revelaram que o momento de maior ligação entre o espírito e o feto ocorre por volta do 7º mês de gestação. Antes desse período, embora exista conexão, o espírito mantém maior liberdade para transitar entre o plano físico e espiritual. Essa informação, proporcionada por André Luiz em suas comunicações através de Chico Xavier, explica por que muitas mães relatam percepções especiais ou sonhos vívidos durante os primeiros meses de gravidez. É o espírito reencarnante se comunicando desde seu estado de semiligação com o corpo em formação. Em casos de interrupção antes do 7º mês, o processo de retorno ao plano espiritual ocorre de maneira mais fluida, enquanto que depois desse período, o espírito pode precisar de assistência especializada para se readaptar completamente às vibrações do mundo invisível.
Imagine a precisão da organização espiritual por trás desses processos. Cada alma tem um momento específico para encarnar. E quando isso não ocorre segundo o plano original, imediatamente se ativam mecanismos de apoio e reorientação nas dimensões superiores. Divaldo Franco nos revela algo que pode mudar sua compreensão sobre a justiça divina. Segundo as comunicações de Joana de Ângeles, muitas vezes esses espíritos voluntariamente aceitam experiências de reencarnação interrompida para auxiliar no processo evolutivo de outros seres. Seu sacrifício temporal gera ondas de amor e aprendizado que beneficiam múltiplas almas. Algo que vai surpreendê-lo sobre a continuidade da consciência está nas obras psicografadas por Chico Xavier, especialmente na série Nosso Lar, onde se descreve como os espíritos que vivenciaram reencarnações interrompidas mantêm todas as suas memórias e personalidade. Não há perda de identidade nem confusão em seu retorno ao plano espiritual. Isso significa que um espírito que esteve destinado a ser seu filho, mas cuja encarnação se interrompeu, conserva completamente a consciência desse vínculo amoroso com você. No mundo espiritual, ele continua sendo seu filho em termos de afinidade espiritual, esperando futuras oportunidades para completar essa relação de amor. As revelações de Edgar Cayce complementam perfeitamente essa visão espírita. Em suas leituras, Cayce descreveu múltiplos casos onde almas que não completaram encarnações retornaram em gestações posteriores com os mesmos pais, agora em condições mais favoráveis para o aprendizado mútuo. Algo que pode trazer uma paz imensa ao seu coração é que os espíritos comunicados através de Chico Xavier revelaram que frequentemente enviam sinais sutis a seus pais terrestres para comunicar sua presença e bem-estar. Podem ser sensações inexplicáveis de paz durante momentos de tristeza, sonhos reconfortantes ou sincronicidades que parecem mensagens de amor. Isso transforma completamente nossa compreensão sobre o luto e a cura emocional. Quando compreendemos que o amor transcende a morte física e que esses vínculos são eternos, podemos transformar a dor da perda em gratidão pelo amor compartilhado, mesmo que tenha sido por pouco tempo no plano físico. Divaldo Franco, em suas conferências sobre psicologia espírita, ensina que o processo de cura para os pais que vivenciam essa perda deve incluir a compreensão de que participaram de um ato de amor cósmico. Eles proporcionaram a oportunidade para que um espírito experimentasse, ainda que brevemente, as vibrações do mundo físico como parte de sua evolução. No mundo espiritual, segundo as comunicações recebidas, esses espíritos são considerados privilegiados por terem tido a oportunidade de se aproximar tanto do plano físico. Essa experiência lhes proporciona compreensão valiosa sobre as dificuldades da vida material, o que os prepara melhor para futuras encarnações. Um ensinamento profundo de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, que pode trazer paz imensa ao seu coração, em uma de suas comunicações mais tocantes através de Chico Xavier. Ele explicou que cada lágrima derramada por um filho que não chegou a nascer é como uma oração de amor que ascende até as esferas superiores, fortalecendo os vínculos espirituais entre as almas envolvidas. Isso significa que sua dor não é inútil nem estéril. Cada momento de saudade, cada lembrança amorosa, cada pensamento dirigido àquele ser querido que partiu funciona como um fio de luz que mantém brilhante a conexão espiritual entre vocês. Seu amor transcende as barreiras dimensionais e alcança o coração de quem você ama no mundo invisível. Os ensinamentos de Joana de Ângeles sobre psicologia transpessoal nos ajudam a compreender que esse processo de elaboração do luto deve incluir a certeza da continuidade do amor. Quando transformamos a despedida em até logo, a dor em gratidão e a revolta em compreensão, estamos colaborando ativamente com o plano espiritual superior. Nos registros do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, documenta-se o caso de um casal que, depois de 5 anos de estudos espíritas e após vivenciar 3 perdas gestacionais consecutivas, conseguiu a gestação completa de gêmeos. Durante a gravidez, a mãe percebia constantemente a presença protetora dos 3 espíritos que não haviam conseguido encarnar anteriormente. Este caso real demonstra como a compreensão espiritual pode transformar experiências aparentemente negativas em preparação para bênçãos futuras. Os 3 espíritos que vivenciaram encarnações interrompidas se converteram em protetores espirituais dos irmãos que conseguiram nascer, criando uma rede de amor que transcendia as fronteiras entre os mundos. Algo que pode mudar para sempre como você percebe a comunicação entre dimensões está documentado nos arquivos do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo.
Um caso extraordinário onde uma mãe, 3 anos depois de vivenciar um aborto espontâneo, começou a perceber a presença de seu filho espiritual durante estados de oração profunda. Essa mulher, identificada apenas como Mercedes nos registros por privacidade, relatou inicialmente sensações de calor no peito e fragrâncias florais inexplicáveis em seu quarto. Quando consultou o médium Divaldo Franco durante uma conferência na Cidade do México em 1985, o espírito de Joana de Ângeles confirmou que efetivamente se tratava de comunicações autênticas de seu filho espiritual. O mais impactante deste caso é que o espírito comunicou através de Divaldo Franco detalhes específicos sobre a vida familiar que apenas a mãe podia verificar. Ele revelou que havia escolhido essa experiência brevíssima de encarnação para despertar em seus pais a busca espiritual que os levaria a encontrar o espiritismo, transformando sua dor em instrumento de crescimento. Esse mesmo espírito explicou que havia estado enviando mensagens sutis a seus pais desde o momento de seu retorno ao plano espiritual. Os momentos de paz inexplicável que experimentavam durante as noites de maior tristeza eram seus carinhos energéticos tentando consolar seus corações doloridos. Isso revela algo extraordinário sobre a persistência do amor materno e paterno. Nas comunicações registradas por Chico Xavier, múltiplos espíritos confirmaram que o vínculo de amor estabelecido durante a gestação, por mais breve que tenha sido, cria conexões energéticas permanentes entre as almas envolvidas. No livro Cartas de uma Mãe Morta, psicografado por Chico Xavier, uma entidade espiritual descreve como manteve contato constante com sua filha terrestre depois de desencarnar durante o parto. Essa mãe espiritual relata que acompanhou cada etapa de crescimento de sua filha, irradiando proteção e amor desde as dimensões superiores. O pesquisador brasileiro Hernani Guimarães Andrade documentou algo fascinante em seus estudos sobre comunicações mediúnicas. Em mais de 200 casos analisados entre 1960 e 1990, ele encontrou que 85% dos espíritos que comunicaram ter vivenciado reencarnações interrompidas manifestaram gratidão, e não ressentimento, pela experiência vivida. Esses dados científicos confirmam os ensinamentos espíritas sobre a compreensão superior que possuem as almas desencarnadas. Desde sua perspectiva expandida, podem perceber a perfeição do plano divino, mesmo em experiências que, do ponto de vista humano, parecem truncadas ou dolorosas. Edgar Cayce nos proporciona uma perspectiva complementar fascinante. Em suas leituras sobre grupos de almas, ele descreveu como espíritos que compartilham afinidades profundas frequentemente planejam conjuntamente experiências de aprendizado que incluem encarnações interrompidas. Essas almas trabalham em equipe cósmica para acelerar sua evolução mútua. O que vem agora pode transformar completamente seu entendimento sobre o tempo espiritual. Nas obras de André Luiz psicografadas por Chico Xavier, revela-se que um dia no plano espiritual equivale aproximadamente a um ano terrestre em termos de experiências acumuladas. Isso significa que um espírito que permaneceu poucas semanas em gestação pode ter vivido o equivalente a meses de aprendizado desde a perspectiva espiritual. Essa revelação sobre a dilatação temporal nas dimensões superiores ajuda a compreender por que esses espíritos comunicam tanta sabedoria e gratidão. Sua breve passagem pelo mundo físico lhes proporcionou experiências equivalentes a longos períodos de estudo nas esferas espirituais. As investigações do Dr. Ian Stevenson na Universidade da Virgínia, embora de uma perspectiva acadêmica diferente, documentaram casos onde crianças lembravam vidas anteriores interrompidas durante a gestação. Esses estudos, realizados com rigor científico, proporcionam evidências adicionais sobre a continuidade da consciência após qualquer tipo de morte física. Em um desses casos documentados, uma criança de 4 anos no Líbano descrevia detalhadamente ter sido o bebê que não nasceu de uma família específica na mesma região. Quando os pesquisadores verificaram os dados, encontraram correspondência exata com um caso de morte fetal ocorrido 3 anos antes do nascimento da criança. Segundo as comunicações recebidas por Divaldo Franco, os espíritos que vivenciaram encarnações interrompidas frequentemente desenvolvem maior compreensão sobre os desafios da vida física, convertendo-os em guias mais efetivos para futuras encarnações. Essa experiência parcial da matéria lhes proporciona conhecimento valioso sobre as dificuldades do plano físico, sem tê-los submetido completamente às limitações da carne. É como se tivessem feito um reconhecimento do território antes da missão completa, adquirindo informações preciosas para otimizar futuras experiências encarnatórias.
As revelações de Allan Kardec sobre a pluralidade de mundos habitados também lançam luz sobre este tema. Segundo o Livro dos Espíritos, existem mundos onde as condições para o desenvolvimento espiritual são diferentes das terrestres. Alguns espíritos que vivenciam reencarnações interrompidas na Terra podem ser direcionados para encarnações em outros orbes mais adequados para seu nível evolutivo atual. Essa perspectiva cósmica nos ajuda a compreender que a interrupção de uma encarnação terrestre não representa um fracasso ou castigo, mas sim um redirecionamento sábio para oportunidades mais apropriadas para o crescimento do espírito. Edgar Cayce, em suas leituras sobre reencarnação, confirmou essa visão ao descrever como almas podem ser direcionadas para diferentes planetas ou dimensões, segundo suas necessidades evolutivas específicas. Suas revelações sobre a migração de almas entre mundos coincidem notavelmente com os ensinamentos kardecianos sobre a vida universal. Nas comunicações psicografadas por Chico Xavier, os espíritos superiores revelaram que existe um cronograma evolutivo para cada alma, coordenado por mentores especializados. Quando uma reencarnação se interrompe, imediatamente esse cronograma é revisado para otimizar as próximas oportunidades de crescimento. Imagine a precisão matemática e o amor infinito por trás dessa organização. Cada experiência, mesmo as aparentemente truncadas, são peças perfeitas no mosaico evolutivo de cada alma. Não existe desperdício no universo espiritual, apenas aproveitamento máximo de cada oportunidade de aprendizado. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos ensina algo fundamental sobre a resignação cristã. Aceitar serenamente essas experiências não significa conformismo passivo, mas sim compreensão ativa de que participamos de processos que transcendem nossa visão limitada da vida terrestre. Essa compreensão transforma a dor em crescimento, a revolta em serenidade e o sentimento de injustiça em confiança na sabedoria divina. Os pais que conseguem essa transformação interior frequentemente se convertem em instrumentos de consolação para outros que vivem experiências similares. Cada família que atravessa essa prova com fé e compreensão se converte em um farol de esperança para outras famílias em situações semelhantes. Seu testemunho de fé transcende as palavras e se converte em irradiação de paz que beneficia toda a comunidade. As obras psicografadas nos revelam que no plano espiritual existem grupos especializados de almas que trabalham especificamente com famílias que vivenciam perdas durante a gestação. Essas equipes incluem espíritos que passaram por experiências similares quando estavam encarnados, o que lhes permite oferecer compreensão profunda e assistência efetiva. Segundo as comunicações espíritas, muitos desses espíritos que vivenciaram reencarnações interrompidas se especializam posteriormente em ajudar outros que passam por situações similares. Sua experiência pessoal se transforma em sabedoria aplicada ao serviço do amor universal. Isso significa que seu filho espiritual, embora não tenha nascido fisicamente, pode estar trabalhando ativamente desde o plano invisível para ajudar outras famílias que atravessam experiências similares. Seu amor se multiplica e se converte em bálsamo curador para feridas parecidas com as que causou sua partida. Edgar Cayce, em suas leituras sobre missões espirituais, descreveu como almas que não completaram encarnações frequentemente desenvolvem especialidades em guiar processos de cura emocional e despertar espiritual. Suas revelações confirmam a visão espírita sobre a continuidade do serviço amoroso depois da morte física. Os espíritos superiores, através das investigações de Allan Kardec, revelaram que cada alma escolhe suas experiências antes de reencarnar, incluindo a possibilidade de encarnações interrompidas. Essa escolha é sempre motivada por amor, nunca por castigo. Compreender essa verdade fundamental liberta os pais de qualquer sentimento de culpa ou autorresponsabilização pela perda. Eles foram escolhidos por essa alma especificamente por sua capacidade de amor, não por alguma falha ou karma negativo. Sua dor é o preço temporal do privilégio de terem sido considerados dignos de amar esse espírito. Nas páginas finais de Missionários da Luz, André Luiz descreve uma cena comovente onde pais desencarnados se reencontram com filhos que haviam perdido durante a gestação. A alegria desse reencontro, segundo o relato, supera infinitamente qualquer dor vivenciada durante a separação temporal no mundo físico. Essa visão do reencontro futuro transforma a despedida temporal em até logo definitivo. O amor que os une transcende as limitações do tempo e do espaço, garantindo que nenhum vínculo afetivo autêntico se perde jamais na eternidade.
Divaldo Franco ensina que a fé nessa continuidade amorosa não deve ser cega, mas sim ilustrada pelo conhecimento das leis espirituais. Quando compreendemos cientificamente como funcionam esses processos, nossa fé se torna mais sólida e nossa paz mais profunda. As revelações espíritas sobre este tema não oferecem apenas consolo emocional, mas sim compreensão racional de processos que obedecem a leis naturais tão precisas quanto as que regem o mundo físico. Essa compreensão ilustrada permite enfrentar essas experiências com serenidade e até com gratidão por participar de planos evolutivos superiores. Que estas revelações dos espíritos superiores, comunicadas através de médios autênticos como Allan Kardec, Chico Xavier e Divaldo Franco, possam trazer paz ao seu coração e compreensão à sua mente. O amor jamais morre, apenas se transforma e se expande para dimensões cada vez mais sublimes da existência universal. No grande teatro da vida, não existem papéis pequenos, apenas almas corajosas que aceitam representar sua parte na sinfonia eterna do amor divino. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe um pouco de luz para a sua jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que também buscam respostas. E lembre-se, a jornada espiritual é contínua e o amor é o elo que nos une para sempre. Até o próximo vídeo.